O governo federal aguarda a autorização da Justiça para transferir lideranças do Comando Vermelho para presídios de segurança máxima. O pedido foi feito pelo governador Cláudio Castro. Após a mega operação policial desta terça-feira, ela terminou, como tem sido noticiado exaustivamente hoje, com 64 mortos, é o mais letal da história, e abriu mais um embate, aprofundou, piorou, como vocês quiserem, o verbo aí pouco importa, a situação se tornou mais intragável ainda entre governo e oposição. A reportagem é de Pedro Teixeira. Cenas de guerra no Rio de Janeiro. Criminosos usaram drones para lançar granadas numa tentativa de conter o avanço da mega operação nos complexos da Penha e do Alemão. Milhares de policiais buscavam integrantes do Comando Vermelho com mais de 100 mandados. Dezenas de fuzis foram apreendidos. Bandidos retalharam, bloqueando ruas e avenidas. Mais de 120 linhas de ônibus foram afetadas. A mais letal operação da história do Rio deixou 64 pessoas mortas. 4 eram policiais. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União cobraram informações ao governo do Rio. Querem saber se as autoridades seguiram a chamada ADPF das favelas. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal que estabeleceu o cumprimento de medidas prévias para a realização das operações nas comunidades do Rio, visando a redução de mortes. O governador Cláudio Castro disse que a ação foi planejada. Ele também defendeu a atuação dos policiais, cobrando mais apoio das forças federais que não atuaram na operação desta terça-feira. Já tivemos 3 negativas. Então nós já entendemos que a política é de não ceder, falando que tem que ter GLO, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que podiam emprestar o blindado e depois não podia mais emprestar porque o servidor que opera o blindado, ele é um servidor federal, então tinha que ter GLO e o presidente já falou que ele é contra a GLO e aí cada dia nós temos uma razão, para não ser mal educado, cada dia nós temos uma razão de não emprestar e de não estar colaborando. O Rio está sozinho nessa guerra. A fala foi o estopim para uma troca de acusações entre Cláudio Castro, do PL, e ministros da gestão Lula em torno da segurança pública. Primeiro, o Ministério da Justiça soltou uma longa nota elencando as ações da Polícia Federal no Rio. Depois, o próprio ministro Ricardo Lewandowski foi escalado para rebater as críticas de falta de apoio ao Estado. Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Em meio ao mal-estar, Castro ligou para a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Disse que não tinha a intenção de criticar o governo. Gleisi defendeu nas redes sociais mais integração no combate ao crime e a PEC da segurança. Outro ponto de divergência entre Brasília e Rio. Eles se focam numa questão de PEC e esquece a política de fronteiras. Então, que a gente precisa que haja um aumento nesse trabalho, tanto de lavagem de dinheiro quanto de fronteiras, para que a gente tire o poder financeiro e bélico dessas organizações criminosas. A mega operação desta terça na Penha e no Alemão aconteceu 15 anos após a ocupação que prometia livrar o Morro do Alemão do tráfico de drogas. À noite, o governador do Rio pediu a transferência das maiores lideranças presas no estado. Todas elas com ligação no Comando Vermelho e que estão presas em Bangu para presídios federais. 10 vagas para transferência imediata. Já o governo federal montou uma comitiva para uma reunião de emergência no Rio de Janeiro e deve desembarcar nesta quarta-feira na capital fluminense. Caio, Rodrigo e Raul, eu tenho 3 grandes aspectos para abordar nesse contexto. Eu tenho o aspecto da operação em si, tenho o aspecto da política doméstica, o aspecto das repercussões e política internacional. Vou começar pela operação em si, passando a palavra a você, Rodrigo. Você tem aquilo que nós jornalistas que já cobrimos conflitos chamamos de experiência da primeira linha de contato, experiência na linha de combate. Você já viu algo parecido?
Não dessa intensidade, viu? E é importante demais estabelecer para as pessoas o que é um conflito armado não internacional. É uma guerra civil, uma guerra dentro de um país, entre um governo estabelecido, entre forças irregulares que dominam o território, né? E é um conflito de média intensidade, de confrontos de facções com 100 homens, com 200 homens, né? Então, o que a gente vive no Rio de Janeiro não são operações policiais, é, como no mundo todo. São ações de guerra, que classificadas pela OTAN, pelo Exército Americano, como conflito armado não internacional. Tem suas próprias regras, né? Então, de fato, 2.500 policiais militares e civis incursionarem no Complexo do Alemão, né? A estimativa da polícia é que existiam 1.000 bandidos armados hoje com fuzis. Eu acho bastante razoável essa estimativa. Informações de inteligência haviam, William. A polícia tinha identificação dos paióis, das lideranças, das casas dos bandidos. A polícia tinha mandado de busca e apreensão, mandados de prisão. A polícia tinha identificado as rotas possíveis de fuga. Existe uma área de Mata Atlântica ali no entorno do Complexo do Alemão, né? Você lembra bem, William, o Complexo do Alemão são 12 comunidades, mais ou menos 150 mil até 200 mil pessoas, né? Então, é uma área gigante. E existe uma tendência da pessoa que não conhece, olha, faltou inteligência na operação, né? As pessoas acham que quando morre policial ou quando morre muito bandido, isso é um sinônimo de falta de inteligência. Na verdade, não. A verdade é que é pouco possível hoje no Rio de Janeiro, em 2 bunkers do Rio de Janeiro, que é o Complexo do Alemão e também na Rocinha, é pouco provável que a polícia consiga realizar a prisão de um líder sem muito enfrentamento, né? Então não existe a possibilidade de não ocorrer algo parecido. Em 2010, o governo federal emprestou os blindados. A polícia militar tem blindado também, mas são blindados sob roda, são os caveirões. Mas o blindado que consegue passar por cima da barricada é o M113, ou então o Clanf, né? Que são os blindados que o Cabral conseguiu emprestado há 15 anos, mas que dessa vez o governo federal, por algum motivo, alguma burocracia, alguma legislação, o governo federal realmente não emprestou. Não emprestando blindado, a tropa tem que desembarcar e avançar naqueles becos e vielas desembarcada, né? E aí, morte de 4 policiais, pelo menos 8 policiais baleados, muita gente ferida, muito bandido morto. Eu acho que no final de tudo é uma tragédia e o Brasil tem que entender que não se trata mais de uma ação policial buscando bandidos. É realmente um conflito armado não internacional, né? É quase uma guerra civil, um conflito de baixa intensidade. Raul, eu estava lembrando um diálogo que tivemos ao vivo aqui na CNN Brasil no ano de 2021, quando outra ação até ali tinha sido a mais letal, tinha deixado 15 mortos, se não me engano. E você estava sendo parte de uma roda de análise, como a gente está fazendo hoje, e eu já tinha feito um editorial aquele dia dizendo que esses mortos mostravam que as autoridades não controlavam a situação. E você soltou uma frase muito contundente em 2021, Raul. Você disse que só ia piorar mais. Qual é o adjetivo que você encontra para hoje? William Wagner, eu estava hoje desligado da situação do que estava se passando no Rio de Janeiro, quando eu tive conhecimento e procurei me informar. E depois de ouvir, de falar com as pessoas, de ouvir também o noticiário, me ocorreu o seguinte: nós temos, como o Rodrigo disse, pelo menos 60 mortos, 64, sendo 4 deles policiais, 8 baleados, nós temos 93 fuzis, nós temos um caos instalado em toda a cidade do Rio de Janeiro, nós temos essa repercussão péssima em termos de noticiário internacional. E o que é que isso muda a realidade do Rio de Janeiro? Do meu ponto de vista, nada ou quase nada. Com isso, eu não estou querendo dizer, William, que a polícia não deve exercer o seu papel, que ela não deve, muito pelo contrário, né, deter bandidos, retirá-los do convívio com a sociedade, identificá-los e, evidentemente, puni-los
na forma da lei. Não é nada disso. Não estou questionando o papel da polícia. Mas, aparentemente, o que nós estamos vendo aí é que duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que, aparentemente, você tem uma operação que não foi muitíssimo bem planejada. Porque veja o que o Rodrigo acabou de dizer. Se você dependia de blindados do Exército, por exemplo, e eles não foram emprestados, então, evidentemente, que essa operação tinha que ser repensada para que exatamente os policiais não descessem e não tivessem que fazer esse enfrentamento, que foi um enfrentamento letal, como nós acabamos de ver. A outra coisa que chama a atenção nisso tudo é o fato de que o crime organizado no Rio de Janeiro alcançou um nível, em termos bélicos, em termos de fogo, por assim dizer, e agora com essa novidade dos drones, né, que mesmo que tenham sido poucos, é como trazer a Ucrânia, a guerra da Ucrânia com a Rússia para cá, que demonstram efetivamente que operações dessa maneira, isoladas, que elas não tenham realmente um planejamento, que elas não estejam dentro de uma política estruturada de segurança pública, dentro do Rio de Janeiro, infelizmente, elas têm esse efeito absolutamente nocivo. Eu falava com pessoas hoje no Rio de Janeiro, os filhos não vão para a escola amanhã, as pessoas não querem sair, as pessoas estão trancadas em casa. Essa é a realidade depois do que elas viveram. E qual é o efeito, por assim dizer? Qual é o substrato, efetivamente? Qual é a conquista? O que é que se conseguiu? É difícil avaliar. E eu acredito que praticamente nada ou quase nada mudou nessa como em outras operações, porque é preciso, de fato, você ter uma visão, digamos assim, sistêmica, uma visão de política, voltada em seus vários aspectos para dar conta da situação do Rio de Janeiro. Mas renasce, ou melhor, remanesce a percepção de que o crime organizado hoje tem a capacidade, como aliás o Rodrigo falou, em conflito de médio porte, por assim dizer, de paralisar o Rio de Janeiro e tornar o Rio de Janeiro refém exatamente desses grupos, como nós acabamos de ver ainda há pouco. Caio, a descrição que o Rodrigo faz é aterradora. A análise e as ponderações que o Raul fazem igualmente. Quando o Rodrigo usa a expressão guerra civil e diz não cabe mais aqui falar de operação policial. Na verdade, ele está dizendo, nós estamos falando de operações militares, você está falando de 1.000 sujeitos armados. O Rodrigo diz que a experiência que ele tem de combate, né? Agora não é experiência policial, é experiência de combate, diz, não há como imaginar que a polícia possa efetuar qualquer prisão nos bunkers, nas fortalezas, dominadas pelo crime organizado no Rio, sem enfrentamento. Enfrentamento esse que o Raul diz, foi bem planejado ou mal planejado? Se eles sabiam que iam enfrentar, como decidiram enfrentar aquilo da maneira como enfrentaram? Afinal, foi bem planejado, foi planejado meticulosamente, foi pensado com antecedência, havia inteligência, trabalho de, não estou falando inteligência na decisão, inteligência como capacidade de averiguar o que o inimigo faz. Na operação lançada hoje, Caio? William, eu vou passar o relato de repórter, né? Porque hoje eu fiquei também um dia acompanhando com autoridades do Rio de Janeiro, inclusive dessa área de segurança pública, diretamente no front, e questionei exatamente isso. Por que hoje, né? Por que não a semana que vem? Por que não há um mês ou daqui a 3 meses? E o que eles relatam é de que sim, de que foi planejado há meses e que o dia de hoje foi escolhido como o dia da operação justamente porque o monitoramento de inteligência que eles estavam fazendo apontavam que as principais lideranças do Comando Vermelho estavam ali naquela região da Vacaria, né, que é chamada Morro da Vacaria, no dia de hoje. Então eles decidiram agir hoje para pegar o maior número possível de lideranças do Comando Vermelho. Essa não é nem uma justificativa oficial ainda, mas é uma justificativa de bastidor, né? E relatando que houve um planejamento de quase 1 ano. Foi essa a expressão que me foi dada. Informação que você tem das autoridades, é isso? Isso, okay. Exatamente, informação de background, né? Porque eles não divulgaram isso oficialmente. Agora, por outro lado, pelo alto número de óbitos, né? 60 supostos criminosos, porque esses corpos não foram identificados, já tem uma pressão ali, óbvia até, né? De grupos de direitos humanos, cobrando a identificação.
não se sabe se as 60 mortos de fato são da facção ou não. O governo, também uma informação de background, diz que é muito improvável que não sejam, porque da forma como a operação, e aí te respondendo novamente, foi planejada, houve quase que uma emboscada, vamos dizer assim, por parte das forças oficiais de segurança, e quem estava ali na área de combate, né, que o Rodrigo coloca principalmente, estava em combate com as forças de segurança e que, portanto, seriam criminosos. Mas isso, a expectativa deles é que essa identificação seja, até amanhã no fim da noite, seja feita. Rodrigo, eu tenho mais uns 2 minutos antes de chamar o primeiro intervalo. Queria, a partir da sua experiência de combate, perguntar se o que o Caio descreveu é uma operação típica de decapitar. É factível pensar em decapitar um comando como esse do Comando Vermelho? William, só para lembrar, há 5 meses a Polícia Militar realizou uma operação no outro bunker, que foi a Rocinha, para capturar 400 bandidos do Ceará escondidos no Comando Vermelho, na Rocinha, em São Conrado. E, da mesma forma, os bandidos fugiram para a área de mata, havia um cerco planejado pelo BOP, e a opção do comandante do BOP, à época, muito criticada por muita gente, foi que o BOP não enfrentou. Era bandido demais. Haveria correria nas ruas da cidade, os bandidos teriam fugido para a rua, iam fechar uma via expressa, tá? Então, é uma questão de avaliação, mas, de fato, a operação de inteligência, ela estava prevista que as rotas de fuga desses bandidos, né? E, verdadeiramente, convencer 200 bandidos armados, 1000 bandidos armados a colocarem um fuzil no chão e se renderem é pouco provável, quase impossível, é inimaginável. Vai haver confronto e pode parecer uma emboscada, o termo que o Caio queira usar aí, pode parecer uma emboscada. O Caio só esqueceu de falar algo muito importante, que eu vou lembrar o Caio aqui. Anteontem, William, 70 bandidos saindo dessa mesma comunidade invadiram a favela da Quitanda, do 3º Comando, mataram uma senhora de 60 anos de idade, mataram um jovem de 30 anos que não tinha anotação criminal nenhuma, era um morador, né? E o intuito da operação da polícia é contenção do Comando Vermelho. É uma operação de contenção, é para reduzir a área do Comando Vermelho, né? O Comando Vermelho está avançando para a Baixada Fluminense, avançando para a Zona Oeste, né? E é a principal ameaça à segurança pública do Estado, sim, é o Comando Vermelho. As milícias são horríveis, o 3º Comando, idem, não tem nada melhor, tudo é ruim, mas o Comando Vermelho é o grupo mais forte, né? E que provoca essas guerras. Então, essa operação também tinha o intuito de evitar que favelas rivais fossem invadidas e que civis morressem também. Então tem uma questão de planejamento de data, mas tinha oportunidade também de segurar o Comando Vermelho para que mais civis não morressem na Pavuna, na favela da Quitanda. Então são muitas conjunturas, muitas informações, né? Mas no final de tudo eu concordo com o Raul, não vai mudar nada a vida do carioca dos próximos dias, né?